Vamos lá, então. Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui com o Portos Wolf do canal Fantástico Nacional. O Portos está aqui porque nós vamos falar aqui no canal novamente do Feiticeiro Mestiço. Sim, novamente do Feiticeiro Mestiço. Por quê? Porque esse livro merece ser conhecido, é uma fantasia maravilhosa. O Portos fez uma resenha, eu entrei em contato com ele e a gente vai conversar um pouco não só do Feiticeiro Mestiço, mas também dos contos que o Dinelli colocou na coletânea, né? E Porto, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente para a galera, fala um pouquinho de você, do seu canal. Bom, primeiro quero agradecer aí o convite, né? Muito obrigado. Para quem não me conhece ainda, porque eu apareço muito pouco, né? Eu sou o Portos Wolf, fundador do Fantástico Nacional, que é o Fantástico Nacional é um perfil que eu criei, né, no Instagram. Começou ali no Facebook, que visa incentivo à fantasia nacional, né? O gênero fantástico em geral, aos autores, editoras. Eu comecei fazendo pequenas postagens, daí eu vi que não tinha ninguém que me indicasse fantasia nacional quando eu comecei a pegar gosto pelo negócio, né? Não tinha. O pessoal só fala dos livros internacionais. Daí eu disse, pô, mas é tão bom, né? E aí eu comecei fazendo aos pouquinhos, uma postagem aqui, outra ali. Os Uhum. autores começaram a dar um retorno, começaram a falar que estava bom. E aí estamos nós, né, cara? Cara, e esse é o bom, né? A gente tem um retorno do criador. A pessoa, a gente como fã, fazer uma coisa que a gente gostou e o criador se sentir apreciado, né, cara? Acho que isso é muito bom. Não, para mim, pelo menos, né? Eu acho muito importante, porque é o feedback do cara que fez ali, né? Que ele tá gostando, quer dizer que eu tô no caminho certo, né? Então, para mim, realmente foi um divisor de águas, assim. Foi quando eu decidi fazer a sério. E, cara, tem muita coisa boa. A gente poderia passar muitos, muitos vídeos, lives, coisas conversando sobre isso aí, Com, cara. e a gente fará isso, não se preocupa, pessoal. Faremos isso no futuro. Mas tem uma pergunta que não quer calar, certo? Portus Wolf. Isso é um nome perfeito para um pirata, até um pirata espacial. Mas eu sei que você não é o Portus, porque tá faltando o Atos e o Aramis. Da onde veio esse. Aí, Da onde isso veio esse aí. apelido? Cara, olha só. O Portos, ele vem da época que eu frequentava a minha juventude, né? Que frequentava os cultos de jovens da igreja. Então tinha eu e mais dois amigos. A gente tava sempre junto, sempre ali, né? E a gente era mais novinho que os outros. Começaram a chamar a gente dos mosqueteiros, três mosqueteiros, né? Uhum. E aí, tinha um amigo nosso, na verdade, éramos em quatro. Tinha um que já se chama realmente Aramis. O nome dele é Aramis. Ah, que legal. E aí eu fiquei com o Portos, o outro amigo meu foi o Atos e o D'Artagnan, né? Então a gente Uhum. veio dali, então tem muito tempo, isso aí, pô, já tô velho já, né, cara? Então o pessoal só me conhece assim. E o Wolf eu acabei colocando porque foi uma necessidade quando eu fui fazer uma conta, eu não lembro direito qual foi, e precisava de um sobrenome. E como o lobo é um animal que eu adoro, né? Eu botei o Wolf e fechou, e a partir daí todo mundo ficou assim. Perfeito, cara. Então, pessoal, o link, né, e a descrição do canal do Portos vai estar aqui. Para quem quiser seguir ele, sigam ele. Ele tem resenhas muito legais que estão ficando cada vez melhores, né? E agora, sem perda de tempo, né, Portos? Vamos falar do feiticeiro mestiço. Agora já. Meu filho está com o meu, mas a imagem está aqui e eu sei que o Portos está com o dele à mão aí, né, Portos? Sim, sim, sim. Aí, Ah, ó, bonito, ó. isso. Deixa eu te perguntar. Você pegou esse com o Rogério ou você pegou pela Amazon? Ou na Flive? Cara, esse aqui o Rogério, ele mandou pra mim. Tá? Puta, é legal que quando a gente pega com o autor, principalmente o Rogério, ele te faz uma dedicatória exclusiva, né, velho? Ah, tem, no meu tem uma dedicatória Nossa. bem legal aqui, cara. Bom, então vamos lá. Primeiro, né, como você é o convidado, você apresenta o que você achou do livro. Cara, vamos lá então. Olha só. Quando o Dinelli mandou esse livro pra mim, cara, eu não conhecia nada dele. Nada. Eu já tinha visto a capa dele na Flight, né? Tinha gostado bastante, tava ali na minha lista para mim comprar, mas sabe que o cara às vezes depende, né, de um ajuste financeiro, né, para poder Sim. adquirir as coisas. Aí quando ele me mandou, bah, fiquei extremamente feliz, né, cara? Eu disse, pô, um livro que eu já queria. Eu comecei a ler o livro, cara, logo nas primeiras páginas, assim, eu fiquei apaixonado pelo livro, né? Foi uma coisa assim de primeira, eu já sabia que o livro era bom, né? Até pelo tempo de experiência que eu tenho de leitura, eu já sabia que o negócio ia ser bom. Cara, o Feiticeiro Mestiço, né? Ele é um livro que ele me chamou a atenção logo no início, né? Nas primeiras páginas, ele assim, eu não sei se
você já começa a falar alguma coisa a respeito do que aconteceu ali, mas o livro já começa te colocando, né, na fogueira, né? Já Sim, sim. começa ali, os passarinhos, não, já começa. Então, ali eu já vi que o livro ia ser muito bom, né? E durante o restante da leitura, né, com o desenvolvimento ali, assim, da história, cara, Uhum. o livro acabou se tornando um dos meus livros favoritos da Meu também, literatura meu também. nacional. Né? Eu Uhum. tenho aqui, por ordem, na minha estante, por ordem, né, dos autores que eu considero. E ele está ali, né, dos nacional, na primeira prateleira. Uhum. Então, pode En- falar. Então, o meu foi assim, eu tava olhando os sites das editoras, né, procurando livros e autores. E o Feiticeiro Mestiço me chamou a atenção porque eu já tinha visto ele antes como você. Só que quando eu fui tentar pegar na Flive, já estava fora de estoque. Não estava disponível. Aí eu procurei o Dinelli, mandei, eu falei, olha, tal, tem o meu canal, tal, eu gostaria de pegar seu livro, né? Você tem? Ele falou, cara, eu tenho alguns, né? Se você quiser, eu te mando autografado. Aí eu peguei direto com um autor que eu acho bem mais legal, né? Aí o livro chegou, peguei, vamos lá, né? Vamos ler esse livro aqui. E cara, o livro me conquistou porque ele tem tudo que eu gosto, que eu acho essencial, principalmente para um livro de fantasia, não só para iniciante, mas ele é um livro muito gostoso, né? E ele tem as coisas assim que eu acho muito legal, que é primeiro, todo livro de fantasia tem que ter um mapa. Ah, sim, sim. Né? E outra coisa, que eu adoro, e hoje em dia não se faz tanto, é que quando foram apresentar os nossos protagonistas, cada um dos capítulos deles tinha uma arte do protagonista. Eu acho Ah, isso legal, né? Mas eu concordo com você que no epílogo, o epílogo já me chamou a atenção. Tanto que no meu papo que eu tenho com o Dinelli, cara, eu falo que o epílogo dele daria, no mínimo, um livro. Ele contando a história daquele grupo desde o início, sabe? com certeza. Né? Então, o Feiticeiro Mestiço, ele é um livro muito gostoso. O ritmo dele é bem. é, Eu falei pro Dinelli que ele me lembra muito Salvatore. O Dinelli falou, cara, eu sou fã do Salvatore, né? Mas eu gostei quando eu vi a nossa primeira grande cena de ação, né, galera? Me lembrou muito. Eu vi a raiz do Salvatore ali, mas tem uma mistura de Avatar ali também, as cenas, né, do Sim, combate do sim, Avatar. sim. Então essa foi a minha percepção. E desde então eu divulgo o livro do Dinelli. Eu já mandei acho que uns 8 de presente pra galera, porque esse livro vale a pena, cara. Vale muito a pena, cara. É, isso que tu falou é uma coisa bem interessante que me chamou a atenção durante a leitura. Essa familiaridade assim com o Avatar pelo uso dos elementos, coisas, mas ao mesmo tempo é uma coisa Uhum. totalmente diferente, né? Sim. Só é a semelhança ali porque tem feiticeiro do ar, feiticeiro do fogo, feiticeiro da É, água, mas né, fica. e eu gostei do balanço que tem, por exemplo, de uso de magia dos humanos para os elfos. Isso a gente pode falar aqui, pessoal, porque o Dinelli fala no nosso papo que é o seguinte: o humano pode controlar um elemento até o tipo 100%. Os elfos podem controlar até 3, mas tipo 70%, né? Então tem os seus prós e contras, porque os elfos podem fazer umas combinações melhores e os humanos nem tanto, né? Por isso que é que o Dinelli deixa muito coisa em aberto, porque a gente tem um mago que se apresenta ali muito rapidinho, que ele tem uma linhagem que é mental da magia, que ele deixou para sequência, o que eu achei isso muito legal, né? E sem falar no na forma como ele escreve, não é nem detalhista demais nem de menos. Então Tá, a sua imaginação vai embora e pega fogo, né? eu ia falar isso aí para ti, cara. Até foi uma das minhas anotações aqui e da primeira lá que eu vi justamente isso. A leitura do livro, cara, ela é muito boa nesse sentido, assim, ó. Ela flui, ela tem os detalhes que tu precisa para te entender o mundo que está ali na tua volta, né? Sistema de magia, tudo, até o próprio cenário, mas não é cheio de informação, não te cansa, né, cara? Então isso é bem legal a escrita dele. Eu gostei muito, aliás, da Uhum. escrita dele. Sim. E, cara, vamos começar com os personagens? Vamos, tranquilo. Bom, pessoal, nossa história começa no epílogo com um grupo de heróis que já são famosos numa grande batalha. A grande batalha da vida deles. E aquela grande batalha que depois algumas pessoas cada um vão pro seu lado porque a vida continua, né? E nós somos apresentados ao protagonista, que é o Aaron.
ele é o... Por que chamado de feiticeiro mestiço? Porque o Elrond, ele é um meio-elfo. E para quem conhece ou não fantasia, é o seguinte, galera. Na maioria dos mundos de fantasia, nós temos meio-elfos. E é uma classe, é uma raça muito jogada, né? Só que neste mundo do Dinelli, não. Os meio-elfos são lendas. Então o Elrond, ele é muito introvertido. Ele tem que esconder a origem dele por causa de folclore, de preconceito, né? E ele é um ranger, né? Um ranger é o guardião das florestas, né? E ele tem os poderes dele que ele finge ser é, forte no fogo, mas ele vai treinando, né? E eu acho muito interessante não só o conceito do Aaron, mas a personalidade dele. E uma coisa com o Dineri que eu achei que foi uma jogada de mestre porque é funcional e a questão da simplicidade da explicação é por que a mãe do Aaron conseguiu gerar ele, né? Para mim ficou muito bom porque a parte dele ser introvertido, mas ser inteligente, treinar em segredo, é, me deu muito, sabe, aquela vibe do Batman quando ele tá começando, que ele ainda não sabe quem ele é, né? E o que você achou do Aeroportos? Cara, o Arrow, cara, é um personagem que eu admiro muito ele como personagem, como se ele existisse mesmo, sabe? Uhum. Justamente por isso que tu falou. Ele vem de uma relação, né, de um pai e uma mãe que não deveria ter existido. O nascimento dele foi meio que milagroso, por assim dizer, ou seja, ele não deveria ter vingado. Que nem tu disse, ele é um cara que ele tem que se esconder bastante, né? Até por causa disso. Uhum. Cara, o que eu posso dizer dele, assim, ó, pra, né, tentar não dar spoiler? O arco dele de crescimento, assim, dentro da história, eu achei muito legal. Porque em nenhum momento o Tinelli apresenta ele como aquele personagem que não sabia nada, que ficava ali no canto dele, mas daqui a pouco já explode como o cara que sabe tudo, que já sabe resolver todas as coisas, né? Eu acho até ele um pouco meio arrogante, sabe, assim, no início da história, não por achar que sabe tudo, mas ele é um cara até meio, eu diria, ele é grosso em Ele alguns é, momentos. Ele é um pouco grosso, sabe? ele é chucro no O cara, começo, exato. é, porque o Dinelli ele pega, ele usa a e os momentos que ele é chucro são os momentos que ele está demonstrando as habilidades dele como ranger, É, como um arqueiro, né, como um rastreador, e até quando ele é um pouco arrogante na hora dele mostrar a magia, né? E eu acho que são nessas partes, né? Mas ele, pra mim, eu gosto muito do início dele, sim, sim. né? Pra mim, o Arrow funciona muito bem. E a gente não pode deixar de falar aqui, gente, das artes do Felipe, que foi o ilustrador, né? Ele é o ilustrador do Feiticeiro Mestiço, que eu gosto muito das artes dele. Eu sigo o Felipe, ele tem muito talento, né, cara? Assim, ó, o que você falou das artes, né? Além de ajudar o cara a visualizar o personagem, né? Que o cara tá ali lendo a história e pá, Uhum. ele enriquece muito. Eu já falei isso para vários autores com Uhum. quem eu conversei, assim, cara, bota um bom mapa, bota ilustrações. Claro, eu entendo disso Que que é é caro, caro. é caro, pá. Bota de repente uma notinha de rodapé se tu criou um sistema de magia, de repente uma linguagem um pouco estranha ali, cara. Tem autores que fizeram a linhagem dos reis no final, ele assim, sabe? Cara, Uhum. até chegar no momento da história, tudo direitinho. Um pouco. Isso é maravilhoso, cara. Eu realmente gostei muito das Uhum. ilustrações É, do e livro. eu gosto, assim, eu também acho muito interessante, né? Porque os seres humanos são criaturas visuais, né? Então, quando eu vi os personagens, eu queria saber mais sobre eles, né? Porque o Felipe e o Dinelli, eles conversaram e o Dinelli colocou o necessário ali pra gente ver o personagem e o resto vai com a nossa imaginação, né? E outra coisa, antes da gente seguir pro próximo personagem do Arrow, que eu gostei muito, é como ele incorpora as magias da forma que ele vai atacar, tanto defensiva como ofensivamente. Vamos tentar. Estamos segurando os spoilers, pessoal, vocês têm que ler. É, Né? O que você achou? Porque pra mim a luta que eu mais gosto é a primeira grande sequência de ação, quando eles estão na floresta, são atacados por um grupo de galera lá, que é aquele que tem aquele cara que é o middle boss, o cara do meio, né? O fuinha, né?
Cara, aquela luta ali a gente vê a influência das sequências de ação em estágios do Salvatore e o estilo fluido de ataques do Avatar com elementos, né, e artes marciais. Pois essa realmente é o cartão de visita, por assim dizer, né, Uhum, do Dinelli usando o Arrow. E, cara, eu não sei muito o que dizer, porque na verdade tu exemplificou muito bem o que aconteceu ali nessa batalha, né? Eu tô uhum, tendo dificuldade para, já que o pessoal aí não me conhece bem, eu trabalho mais com a escrita, né? E eu uhum. tenho muito cuidado para não passar um spoiler, cara. E qualquer coisinha assim pode deixar a pessoa, né? Mas sabe o que eu achei o melhor da luta? Não foram os nossos heróis, foram os vilões, que mesmo eles sendo aqueles vilões de meio estágio, não são o final, eles atacam de uma forma inteligente, preparado para lidar com os inimigos ali, com os nossos heróis, né? Então não é uma luta unilateral ou aquele vilão, hahaha, não, tipo assim, o Fuinha, ele é irritante, a gente sabe que ele vai ser irritante, mas é o papel dele. Mas quando ele vai atrás da galera, eles estão preparados, né? Eles não são aqueles caras estúpidos que vão atacando, né? Não, sim, realmente, Então, eles preparam uma emboscada para eles ali, né? E uhum. estão atrás da companheira Que do é, Aaron, né? que é, então, que é a Kate, né? a Cat aí. Enfim, eu chamo ela de Kate, mas cada um, né? É, Vai da então, forma que. Então, cara, a forma como o Aaron utiliza a magia ali, assim, apesar que não é uma coisa assim muito diferenciada, não. né, na fantasia, ou seja, ele usa elementos ali, assim, que são comuns até, por assim dizer. Eu acho que diferencia mesmo a forma como ele trabalha é a própria escrita do Dinelli, sabe? Uhum, Como ele faz acontecer essa magia, como ele faz acontecer o ataque, ele assim, sabe? é, Para mim, o diferencial realmente é esse. exatamente. Como você mencionou, nossa próxima personagem, né, amiga do Aaron, companheira dele, né, que é a Cat. A Cat, ela é uma feline, que não é algo muito comum em mundos de fantasia. A gente tem que são tipo os ferais, né? Mas o Rogério, ela criou exclusivamente a Cat porque, como nós, ele tem uma certa idade e ele é fã de Thundercats, né? Bah, é a mesma coisa. É, foi a mesma coisa que eu falei. Eu até coloquei a trilha sonora quando a gente estava conversando, né? É, e a Cat ali a gente vê a contraparte do Aaron, né? Porque enquanto ele tem que ser cuidadoso, introvertido, ela não, ela é impulsiva, ela é direta, ela tem uma língua afiada. E eu gostei que, por exemplo, ela não é apenas, ela não tem só uma aparência de mulher felina, né? Ela tem as habilidades, né, que combinam muito bem com a classe dela. É, eu gostei da opção de armas dela. Cara, eu gostei muito da Cat, porque eu acho que ela completa muito bem o Arrow, né? E eu gostei da pequena homenagem que tem ao Salvatore ali com um item da Cat, né? Uma homenagem sutil, mas eu achei muito legal. O que, que você achou da Cat? Cara, a cliente fala assim, a Cat realmente, ela surge como uma contraparte, era como se eles fossem um único personagem. Tudo que falta para ele sobra para ela. E aí Uhum. algumas coisas que faltam para ela, né, ele acaba, o cara, assim, ó, uma coisa que me chamou muita atenção nela, além de todas essas habilidades que tu falou, né, que ela é bem furtiva, né, cara, ali tem aquela parte que igual que apresenta ela que ela tá entrando no lugares, pá, né, para nós não correr o risco de tirar a surpresa do pessoal. O que me agradou muito nela é que ela, assim, ela foge um pouco do padrão. Aliás, todos os personagens fogem um pouco do padrão da sua raça. Né? A Sim. gente vai falar depois sobre os outros ali, exceto o Arrow, que ele acaba ficando entre dois mundos ali, então ele não tem isso. Ele tá naquele, vamos lá, no estereótipo do meio elfo, É, né, gente? A gente tem essa questão de estar sempre entre dois mundos, tal. Mas a questão do Arrow é que em muitos outros mundos de fantasia é meio chato. Vou falar a verdade, tem alguns que fica meio chatinho porque eles repetem isso demais na história. O do Arrow não, o do Arrow é mais pesado porque tem a questão de ser um preconceito quase religioso, folclórico com ele ser um meio elfo, né? Mesmo para pessoas que conhecem ele há anos, quando alguns descobrem a verdade, ele sofre o peso da decepção, né? Porque as é, pessoas têm medo. justamente.
Para completar ali só a história da Kate, cara, ela. Uma coisa que me agradou muito, assim, os felinos, né? Eles têm uma certa restrição aos outros povos, né? Eles meio que cuidam de si, assim. Daí tem. Ela não. O livro o tempo inteiro deixa transparecer assim, que ela é uma. Chamar de mulher é estranho, né? Porque na verdade ela não é bem. Mas ela é diferente, ela se preocupa com todo mundo, né? É, Com as crianças, principalmente, né? De todos os tipos de raças, assim, ela. E isso me agradou bastante nela, cara. Deu uma. é porque, pessoal, a descrição que o Porto está dando é porque os felinos, eles têm uma, não uma mentalidade, mas o comportamento deles é um comportamento de comunidade. Entendeu? Você tem pais, vocês têm filhos, mas para eles a comunidade é mais um todo, eles são mais fechados, né? E a Cat não, ela é uma rebelde. Ela foi contra o fluxo, né? É justamente isso. Cara, isso me agradou muito nela. Uhum. Assim como te agradou essa história do Dinelli pegar e quebrar esse te faz pensar um pouco, né, cara, sobre alguns assuntos. Cara, livro de fantasia, livro assim de ficção fantástica, são maravilhosos, né, cara? E te faz pensar em coisas de uma forma tão natural que não está exatamente ali, mas o autor deixa Uhum. transparecer por trás, né? Então, sim, É, a personagem, cara, e ela também tem uma construção depois do final, ele assim, né? Ela modifica sim. É, essa forma mais impulsiva dela, mais independente, por assim dizer, que ela é muito independente, até pelas uhum. próprias características do povo dela, e ela modifica bastante, sabe? Ela se torna mais suave, por assim dizer, pelo menos na minha Uhum. interpretação, né? É, na Cat eu vejo não só a influência do Thundercats, lógico, né? Mas eu também vejo muita influência do Zorro, porque a questão dela ela tem muito aqueles movimentos, é bem swashbuckler, né? Bem capa-espada. Ela usa a língua dela e a personalidade para tirar o inimigo do equilíbrio. Ela irrita a pessoa e ela faz de propósito, né? Então, tipo assim, quando ela se movimenta, é tipo uma dança, né, cara? E ela tá sempre conduzindo. É, justamente, tu colocou bem colocado, cara. Mas olha aqui, eu vou dizer pra ti, ela não chega a ser minha personagem favorita, porque nós vamos chegar no meu personagem Ah, favorito. o seu personagem favorito é o meu personagem favorito, que é o personagem favorito de todos, né? Provavelmente, né, cara? Provavelmente. Mas cara, assim, ó, pra quem tá procurando, né, personagens que, como eu disse, é impossível tu escrever hoje qualquer história, independente de qual autor tu seja, e tu não pegar coisas que tu já viu, elementos em outros Sim. lugares. Mas tu quer, cara, assim, ó, personagens, na minha opinião, tiveram um bom desenvolvimento, sabe? Que isso acaba até se sobressaindo as características físicas deles, as habilidades, é o Uhum. desenvolvimento deles, cara. O ponto alto, na minha opinião, deles. De todos os personagens, né, na verdade. Sim. Então, agora vamos passar para o nosso próximo personagem, que é o Cal. O Calango, né? O Cal, quando eu vi ele na arte antes de o livro, eu falei, ah, é um meio orc. E não, ele é um meio gigante, né, gente? Meio gigante é uma classe, é uma raça que existe, né? E o Cal é o nosso cara grandão, valentão, que usa um machado enorme. E quando tá muito irritado, ele joga mesas nas pessoas. E apesar de ser um estereótipo, o Cal, ele tem um. O arco dele, apesar de previsível, é muito agradável, porque é aquele cara que ele é o cara. Ele é rígido, ele é militar, ele teve essa escolha de vida porque o povo da raça dele às vezes não é muito bem visto por alguns, né? Então, para ele, disciplina é muito importante, né? Não que ele não se divirta, mas quando ele tá trabalhando, ele tá trabalhando. E, cara, o Cal eu vi nele um personagem que a gente pode depender dele, né? Apesar do arco dele ser previsível e ele ter uma luta final pra mostrar, opa, tipo, ele estrala o pescoço e fala, é agora, quem morre primeiro, né? Tá, é, Então, eu achei muito bom essa, cara, do cara, Cal. o Cal, cara, eu vou dizer pra ti, de novo ali, ó. Ele foge, cara. Que nem tu disse, ele joga a mesa, ele faz. Cara, o cara é grandão, o cara tem 2 metros e pouco, né, cara? É um meio gigante. Além do tamanho dele, ele tem uma força sobre-humana, né? Uhum, Mas exatamente isso aí, cara, que me pegou. O fato dele ser um cara, um militar, né? Que nem tu disse, então ele foge, ele é um cara que, ele, além da força, ele usa muito a razão, o entendimento dele. Ele não uhum. é um brutamontes,
sem cérebro que sai arrebentando uma caverna pelo meio, sabe? Com a cabeça sem pensar. Não, É outro. ele é um cara dos fatos, ele investiga as coisas. A personalidade dele é forte, ele tira algumas conclusões precipitadas, não tem é dele mesmo, mas ele é tipo, quando o pessoal fala, não, mas olha isso aqui, aí ele olha, quando ele não tem um contra-argumento, ele fala, tá bom, vamos dar uma olhada nisso, né? Ele surge também, cara, como. Por isso que eu digo, você tem que tomar muito cuidado, né? Mas ele surge ali no início, ali, cara, para o grupo, como um líder, né? Tipo assim, ele se posiciona como um líder, porque é muito difícil ter num É, personagem com as características dele, né? É muito eu difícil. vi nele muito como a figura paterna, né? Ou de um irmão mais velho, porque ele não, se ele fosse mais, um pouco mais velho, mais ponderado, porque ele não é exatamente ponderado, né? Então eu acho mais como se ele fosse a imagem do irmão mais velho ali, tentando manter aqueles garotos sem se meter em tanta encrenca, né? Tem outra coisa que eu adoro, né? Que nós vamos falar do próximo personagem, os dois juntos, ele surge como também a parte cômica, né? O Vinelli, ele tem uma parte Sim. muito cômica. Ele tem uma veia cômica É, legal, que é, é sutil, mas não é exagerada, porque às vezes o pessoal tenta fazer ação com comédia, e infelizmente sai coisas que nem, desculpa se a sua opinião é diferente, mas pra mim o filme do Dungeons Dragon que saiu, o Honra tá. entre Ladrões, ele não é um filme de ação, não é um filme de ação, é uma comédia de ação, tá? Muito Ficou parecido com os muito filmes de na herói da Marvel. brincadeira, tá muita brincadeira e pouca. É só isso que eu vou dizer disso, porque senão a gente É vai dar uma melhor não, esperada. vamos deixar quieto. Assim. Então, Cara, assim, ó, o que tu falou é verdade. Ele coloca essa parte cômica assim, na medida certa. Tipo, a própria apresentação, né? O aham. Calango, né? Calango. Esse cara, eu ri pra caramba quando eu li a primeira vez. Esse, pô, cara, tirando o cara 2 metros e pouco de altura pra tá louco, velho. Então, assim, Exato. e depois ele teve o Dinelli umas tirinhas, não sei se chegou a acompanhar esse Sim, são tipo. umas tirinhas cômicas mais suaves, né? Que é Aí ele muito se soltou legal. bastante. Ele se soltou bastante, né? Bom, pessoal, agora a gente vai passar pro personagem que é o favorito de todo mundo, que ele rouba a cena no livro, tá? É, o Dinelli, se vocês forem ver no nosso papo, ele fala que ele tinha um destino para esse personagem, ele mudou de tão querido que o personagem se tornou durante a construção, que é o Pigorn, né? Ele é baseado num amigo do Dinelli jogando, né? E o Pigorn, o que que ele é? Ele é um Goblin que finge ser um gnomo, porque goblins são mal vistos, né? Na maioria dos mundos de RPG, de fantasia, goblins são os primeiros inimigos que você encontra, porque eles são ladrões de estrada, são peste. O Pigorn não, ele é extremamente inteligente e ele é um alquimista, ele é um inventor. E ele é extremamente bem sucedido, mas ele é solitário por causa desse preconceito com a raça dele. Então ele se veste bem, ele se maqueia para ele fingir ser um gnomo, para ele passar como um gnomo. E as invenções dele, assim, são incríveis, né? Ele tem uma opção de arma que eu falo, puta cara, que legal, porque normalmente, não querendo desfazer, tá? Quando a gente vê um engenhoqueiro Goblin, um inventor Goblin, que é uma classe que existe, a gente vê ele mais mais destrutivo, né? Não que não temos outros, mas a gente normalmente vê a pessoa usando isso para compensar a fraqueza física do Goblin, né? Cara, o Pigorn é, como eu te falei, o Dinelli mesmo falou que teve que mudar o final por causa de quanto o Pigorn cresceu. Como é que foi pra você ali? Assim, primeiro eu vou colocar, eu realmente não sabia. Eu já conversei, né, algumas vezes com o Dinelli e ele nunca chegou a falar para mim sobre isso aí. Eu já aviso ele assistir, né, esse vídeo que, olha, cara, eu não sei o que tu estava planejando pro Born, mas que bom que tu mudou, né? Porque eu não Então, ia te perguntar jamais, né, se tu fizesse alguma coisa com ele. Cara, ele é um personagem fantástico, né? Primeiro que eu amo os Goblins, toda a raça globinoide, desde que eu li a Flecha de Fogo ali, ó, eu, ah, meu mundo abriu para isso aí, eu adoro. Então ele botar um personagem desse já me chama bastante atenção. Agora, cara, o Pigorn, eu acho que que nem, quando ele tá com o Cal, ele tem aquela vibe Higgs e Murtaugh, Magna Mortífera, os dois né? ali, né? Mas quando mostra o passado, um pouquinho do passado dele, o que acontece no arco final, cara,
você vê a profundidade que o personagem ganhou, né? Porque querendo ou não, ele meio, ele como ele e o Aaron, eles enfrentam preconceitos de forma diferente, Diferente, diferente. né? É, Ambos têm que se esconder, né? E ambos têm que usar uma fachada, mas o Pigorn, cara, ele não é como os outros, ele não é um guerreiro, ele não é um aventureiro, né? sobrevivente, né, cara? Ele É, tem. ele é um comerciante bem sucedido que acaba se metendo no meio da confusão, né? Ele precisa. O que eu gosto muito dele é justamente isso que você tá falando. Em primeiro lugar, né, o cara, ele. Imagina como é difícil viver, né, cara, numa sociedade que todo mundo, né, usando o termo assim, meio burrinho, né, cara, meio voltado pro caos, e aí tu é uma pessoa que tem uma visão totalmente diferente, né, tu Uhum. consegue enxergar coisas que os outros não enxergam. Né, então ele sai, né, do meio dos caras lá, ele acaba tendo que se esconder, que nem tu diz, mas tem uma coisa que eu. Cara, ele é maravilhoso, né, cara? Ele é um cara que ele é inventor, ele é sábio, o cara fala umas línguas lá que ninguém mais fala, Sim, só ele. ele é um erudito, né, cara? Ele é um erudito. Exatamente. É quando o jogador falou, vou pegar um Goblin, mas vou gastar tudo que eu tenho em carisma e inteligência. Exatamente isso aí, cara. Pô, tu exemplificou bem o que eu quero dizer. Mas eu vejo nele no início, cara, tu consegue sentir a tristeza nele, entende? Sim, Ele é muito bom com as pessoas, com os outros seres que vivem à volta dele. Ele é simpático, ele é gentil, né? Ele é receptivo, mas tu consegue perceber uma tristeza nele ali pela forma que o Dinelli descreve ele. E eu sim. também sinto que ele, cara, por mais que ele seja altamente habilidoso naquilo que ele faz, eu sinto que ele não confia tanto nele no início, ele, sabe? Meu parecer, eu acho que parece que ele, tipo, sabe aquele cara que sabe jogar futebol bem, mas se esconde atrás para ninguém tocar bola para ele. Tipo isso aí. Isso Uhum. também vai mudando com o passar do tempo, né? Ele vai assumindo algumas coisas Sim, assim, sim. bem pesadas, na hora que o bicho pega, assim, ele diz, não, deixa para mim que eu vou. Então, é interessante. É, Um personagem. então, e aí que eu acho que eu vou mudar um pouco a minha classificação, porque, tipo assim, o Cal é o irmão mais velho, mas o, o Pigorn acaba se tornando, não o pai, mas o avô. Porque mesmo ele sendo um Goblin, ele é mais, ele tecnicamente é mais velho, porque o Goblin ele cresce mais rápido, né? Ele envelhece um pouco mais rápido que as pessoas, né? Então acaba tendo essa mentalidade, né? Deles. E quando eles encontram a sincronia deles, quando eles começam a confiar um no outro, eles naquele momento de desespero, né? A necessidade é a mãe da ideia, funciona. E eu gosto, cara, novamente, a arma dele é sutil e inteligente, e apesar de ser apelona, não é destrutiva, o que é uma É, coisa que a gente vê muito quando a pessoa vai fazer um engenhoqueiro Goblin, né? Aí você está de acordo diretamente com a personalidade dele. A maioria, Uhum, como eu disse, a maioria dos goblins, eles são caóticos, destrutivos. E ele não, entende? Então ele tem uma arma, de repente, de destruição em massa, que ele pudesse explodir alguma coisa, não estaria muito de acordo com a personalidade dele, né? E a arma aí foi bem uhum, criada mesmo, está bem de acordo com ele, uhum. né, cara? Ela é fatal, ela pode ser fatal, né? É Pode, perigosa, mas ao mesmo tempo é aquele que disse, né? Ela é sutil, ela fica ali no cantinho dela e quando ele usa, né, resolve a parada. Então, sim. E o Pigorn, a arma deles, gente, é uma pequena, né, batida na aba do chapéu também pro Salvatore, mas não nos livros do Drizzt. São de um personagem numa série separada que é o Quinteto Clerical, que tem um personagem que cria uma arma muito parecida com aquela, tá? Só quero dizer isso para não estragar o pessoal. eu tô falar. Tem resenha no meu canal do Quinteto Clerical, ele não está disponível ainda no Brasil, tá? Mas agora, antes da gente terminar o Feiticeiro Mestiço, a gente tem que falar do nosso vilão. Porque assim, a gente tem uma personalidade que orquestra tudo. Mas o vilão neste, né, que é uma pessoa que bate, é a maneira que ele aparece e o motivo por que ele está sendo vilão, cara, foi ouro pra mim. Por que ele tá acontecendo isso? Por quê? Quais são as escolhas? O que está influenciando? Ele tem escolha? Ele não tem escolha? Ele quer fazer isso? Ele não quer fazer isso? A pessoa desiste? Ela se entrega? É, cara, foi muito legal. Tipo assim, o Dinelli escreveu uma página e meia descrevendo o que aconteceu no passado, no presente, por que esse personagem é assim. Cara, tava ótimo. Ficou fantástico pra mim.
Verdade. Cara, se tu me permite, eu vou voltar ali nos nossos personagens, que é uma coisa que eu queria Aham. pontuar. Sabe quando tu vai ler uma sinopse e fala assim, um grupo improvável de aventureiros, geralmente usa essa palavra, improvável, Uhum. e geralmente quando eles se reúnem é de uma forma chata. E realmente é quase que previsível. Agora, no caso deles, obviamente, eu sabia que eles tinham, mas foi tão natural a forma como, no caso, o Arrow e a Kate já se conheciam ali, pá, Uhum. mas como entrou depois o Bigorn e o Carl entraram no grupo, cara, foi de uma forma tão natural, sem Sim. ser forçado, tipo assim, a gente tá precisando de um ladino, vamos atrás do ladino. Aí tá... Não, entende? Tem um motivo bem legal para ele estar ali, o porquê que ele se juntou ao grupo, o porquê que o Bigorn se juntou ao grupo. Então isso é uma coisa que eu queria Uhum. até dar os parabéns pro Dinelli, né, porque eu achei que foi bem legal. Com relação ao vilão, que a gente disse, aí, cara, aí entra a minha paixão. Aí entra a minha paixão. Toda essa história, como na verdade, estou falando, tu já acabou de falar, né? Mas, tipo assim, cara, tu sabe quando os caras criam uma história, depois eles escrevem outro livro para contar o passado do vilão? Sim. O Dinelli não, ele faz isso no livro. E É. faz isso de uma forma tão natural, cara, que explica tudo, tu não, mas ao mesmo tempo deixa a tua imaginação correr, sabe? Tu fica pensando assim, pô, mas olha só, cara, o que aconteceu com o cara. Eu adorei. Os vilões, aliás, eu demorei muito para entender quem era o vilão, e até agora, na verdade, É. eu tô meio sem saber, cara, se o vilão é o vilão mesmo. É, a gente tá esperando a sequência. É, É. quais os motivos? Sabe É. aquela história assim, pô, mas ele faz uma coisa ruim, mas de repente por um motivo bom, sabe? Então, né, de repente até a gente pode conversar depois, né, Tá. fora aí para me explicar bem o que eu quero dizer. Mas, Aham. cara, maravilhoso, maravilhoso. É, Cavaleiro Negro e maravilhoso. E, pá, sem falar da nossa batalha final, que foi muito bem. Tanto eu gosto quando uma batalha tem uma certa lógica, especialmente em mundo de fantasia. E ali o Dineri usa não só as fraquezas do inimigo, como a geografia, que é muito importante, né? E no final, que nós temos um plot twist ali, né? E temos até um- uma inserção de o que seriam mais, assim, um pouco mais dragões, né? Que a gente tem muito pouca informação. É, cara, pra mim funcionou perfeitamente. Esse livro merece ser conhecido. Feiticeiro Mestiço, nosso querido Rogério Dinelli. É, vale muito a pena, galera, porque ele tem a essência da fantasia ali. Ele é um é, livro excelente. E outra coisa, né, Portos, é que o Dinelli, ele comentou comigo, tá na entrevista, que ele já pensou, né, que ele pretende, quando for fazer uma nova edição, como ele escreveu esse livro para ser para os filhos, alguma coisa, e os filhos cresceram, ele disse que talvez ele desse uma amadurecida na escrita, inserindo um pouco mais, sabe? Eu falei, poxa, eu fico imaginando se ele fizesse as cenas de ação um pouquinho mais viscerais, também dá funcionaria. pra perceber que ele se segura bastante, né, Ah, cara? sim, sim. Segura bastante a mão ali, porque chega uns momentos que ele começa, tipo, o negócio começa a ficar frenético, começa a ficar, parece dar aquela segurada ali, senão, É. né? Então, E vai ser bom. em si, o livro começou como um pai querendo contar uma história para os filhos, uma história que ele quisesse que os filhos estivesse seguro para os filhos ler. E ele fez muito bem, criou um mundo fantástico, né? É, E porque ele falou assim, os dragões, né? Cara, pô, ele pega ali as referências do RPG, né? Sobre dragões, não sei se, mas não vai também estragar a surpresa de ninguém, né? Tipo, os dragões cromáticos, os dragões metálicos, entende? Cara, o cara já introduziu isso assim, pá! Então, tipo, vai ter uhum, muito trabalho para ele, para satisfazer as nossas curiosidades, né? sim, sim. Nos próximos livros, porque eu fiquei pensando muita coisa. Pô, tá onde saiu esse personagem? E aqui? Pô, É, deixou esse cara aí, não, sabe? Mas é tudo premeditado, né, cara? aham. E eu tive uma conversa com ele que eu falei, cara, sabe o que eu quero? Eu quero um clérigo, mas assim, clérigo que a gente vê quando o clérigo é fodão, é quando é um inimigo, sabe? Ou quando aí é um clérigo bom, ou é aquele clérigo muito meio chatinho, meio Capitão América. Sabe, às vezes eu queria, pô, eu queria um clérigo de um deus da guerra que tivesse do lado dos caras bonzinhos, sabe? Sim, 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 eu entendo. Né? E eu vi as engrenagens se mexendo na mente dele. Quem sabe ele faz uma pequena homenagem na sequência, né? Ele é um cara Aham. bem acessível, assim, É. cara. E, Que é outra coisa que é vantajoso para quem gosta de literatura.
nacional é tu poder conversar com os autores. E eu vou dizer assim, ó, de cada 999 são extremamente acessíveis, sabe? São simpáticos, são Sim, sim. tranquilos de falar com eles, trocar ideia, que nem tu fez, assim, cara, quando é que vai conversar aí, entendeu? Com o R. Martin, aí, nunca vai falar com ele. Ah, É, a maioria já até já desistiu, eu desisti já, não vai aham. sair mais. Bom, pessoal, eu acho que pra deixar vocês com o feiticeiro mestiço, eu acho que tá bom, né, Portos? Tá bom, cara, a gente teria, assim, ó, muito a falar. E Muito, olha, eu acho que o pessoal muito. não faz ideia do quanto eu e tu estamos nos segurando para Sim. entrar mais, sabe, a fundo, para debater coisas que são realmente muito boas. Então, eu acho que dá. O pessoal já pode ter uma boa ideia de como esse livro ele é bom. Mas, gente, não acabou. O universo do feiticeiro mestiço não acabou. Porque o Dinelli, o TG Braga e outros colegas dele. Ficou faltando o Oliver, não sei porque o Oliver não participou. Eles trabalharam nessa coletânea aqui, né? Tesouros Encantados. A premissa é essa: tem que ter item mágico. Acabou, certo? A primeira história e a última são do Dinelli, tá? A primeira, deixa eu olhar certinho, né? Que é o piano de Schwartzberg. Schwarzenegger! Get to the chopper! Né? Boa sorte para falar isso aí. E o Jornada para a Felicidade, certo? Vamos lá. O do piano dos dois, é que assim, as duas histórias são muito boas, tá? E todas mostram a evolução do Dinelli como um autor, mas vamos deixar o Portos começar com o piano. Tá, vamos lá, cara. O pessoal que não sabe muito bem sobre, né, os livros do Ginésio, os contos, o piano de Schwarzenegger, Schwarzenegger, vai ser o piano de Schwarzenegger. De Schwarzenegger, cara, ele conta a história de uma menina que tem que os pais dela são donos de uma taberna, né? E ela assiste ali sim os músicos tocando e ela tem uma habilidade fora do normal, né? Ela Com tem o relação ao dom, né, cara? Ela tem o tem dom, ela tem o. uma Ela, ligação muito grande. ela é uma barda, né, cara? É uma barda, justamente, Ela é uma barda, tem natural, assim, dom, né? né? Aliás, muito boa isso falar, né, que ela é uma barda sem que ele fique puxando o tempo inteiro, né? Essa Aham. história e ela acaba tendo uma facilidade muito grande para aprender todo tipo de instrumento, né? Até que ela alcança, digamos assim, o ápice, né? Do que ela poderia ter como musicista, e daí ela pega e agora o que eu vou fazer? Até fica um pouco meio. Até que alguém fala para ela, né? Um instrumento diferentão, que ela nunca viu, né? Que é o piano. Cara, que é outra coisa que o Dinelli, tipo, enquanto o pessoal pega um bardo e faz, tipo, é, flauta, alaúde, harpa. Não, o Dinelli taca alguém que quer tocar um piano. Piano, né, cara? Eu pensei isso aí, cara. Cara, eu juro pra ti que eu pensei isso. Cara, seria muito Eu falei, difícil carregar o piano nas costas, né? Pra não, vai ter poder. que fazer que nem o Schroeder do Charlie Brown, que ele tinha um armário cheio com uns pianinhos pequenininhos em cima do cara. É o jeito, né, cara? Mas aí tá, é exatamente isso. E aí, claro, daí ela vai atrás, né, de aprender sobre o piano Hum, e ela descobre que tem um determinado local, no castelo, aí ela acaba contratando, né, os serviços de eu não vou entrar em detalhe, vou deixar para ti comentar sobre isso, né, de mercenário. é um mercenário, essa palavra que procura, e ele leva ela até lá, né? Então, ou seja, daí depois a gente tem todas as cenas de ação, né, que demonstram ali assim toda a habilidade dela, tudo que acontece com como ela usa a música, né, para poder É, por assim dizer, né? então, Então é porque o Dinelli não fala que ela é uma barda. A gente, no decorrer, ela está descobrindo o poder do dom dela, né, gente? Porque um bardo é um músico, que através da, ele consegue usar a magia através da música, né? E o nosso mercenário, né, que é o meio orc, o Ultra, né? Que ele se parece muito com o Kratos. O Dinelli falou que ele vai estar na sequência, viu? Então a gente vai ver uma adição dele ao. Não sei se é o grupo, mas ele vai estar na sequência do Feiticeiro Mestiço. cara, deixa eu te falar assim, ó, eu sou meio caótico, não sei. Tu imagina um encontro entre o Carl e o se Cara, desentendendo no pra mim, pra mim vai ser tipo que nem o Coisa do Quarteto Fantástico contra o Hulk. O Coisa sempre queria ficar provocando o Hulk pra falar que era mais forte. Ele sempre perdia as lutas, entendeu? Cara, eu adorei esse conto, eu adorei, assim, para dar. Eu achei ele muito bom. Aliás, os dois contos do Genérico, ele disse assim, ó,
demonstra, eu acho que ele se soltou um pouco mais nesse conto, ele Hum. trouxe uma profundidade maior, ele é mais adulto. Eu consigo enxergar os dois contos como mais adultos, assim, né? Principalmente a Ah, e sem falar nos combates o Dinelli fica um pouquinho mais sanguinolento, né, cara? bastante, bem mais. Né? Então, eu adorei, já vou deixar da minha opinião do piano, já que tu falou. Uhum. Ele, o final dele é muito bom, ele termina de uma forma suave, por assim dizer. É, É um ponto que me fez refletir algumas coisas e me fez o, adorar outras, né? Porque ele meteu ali uns personagens que não é que não seja comum, são até comuns, tanto aham. mais lá no É, castelo, principalmente, vai aparecer um bicho que não é muito comum aparecer, né? mas E é eu gostei bastante. uma abordagem legal. Como sempre, ele tem uma abordagem legal. E o final do conto me lembrou muito o final daquele filme Tudo por uma Esmeralda, tá ligado? Justamente, é verdade. Então, Parece bastante. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que falou, faz sentido então, mesmo. gente, como é um conto, a gente não pode ficar falando muito, tá? Então vamos passar pelo outro, pro próximo, né? Que agora, de novo, para eu não errar, porque a gente já falou do piano do Schwarzenegger, né? Que é o Jornada da Felicidade. Gente, o Jornada da Felicidade, ele me mostrou que se o Dinelli quiser, ele concorre com o Thiago e com o Oliver para escrever um terror psicológico. Porque o Jornada da Felicidade, eu acho que me lembrou muito aquele conto do Rip Van Winkle, né? Ou aquele filme do Nicolas Cage, que é um filme de Natal que chama Um Homem de Família, que seria aquela possibilidade do e se, né? Ou, no caso do Rip Van Winkle, não é um e se, aconteceu mesmo, né? Sobre o que você acha que é a felicidade, sobre ganância, sobre ambição, sobre consequências. Cara, e ele foi uma história muito profunda, assim, cara, o Dinelli me surpreendeu novamente com essa história, né? Porque nós temos o Hendrik, que é um sapateiro. Ele sonha em ser mais, querer mais, aventuras. E quando ele consegue, não é exatamente o que ele esperava, né, cara? O que É, você. esse conto aí, assim, ó, como tu diz, um conto, cara, ele tem 20. No meu celular, que eu leio no celular, cara, ele tem 24 páginas, ou seja, curto. Eu li Uhum, ele meia hora, assim, eu leio ele rapidinho. uhum. Então é meio difícil tu entrar, mas eu posso falar sobre as minhas emoções, até dar uma pincelada em algumas coisas. Ele me pegou muito. Me Também, pegou muito, cara. justamente porque assim, eu sou um cara já de uma certa idade, eu tenho família, né? Eu tenho os meus sonhos que eu queria ter realizado, uns sim, outros não, né? A gente chega numa certa idade que começa a te perguntar o que tu fez da tua vida, né? Será que o que tu fez é o suficiente, né? Será que é o que tu queria? Cara, Hum, e o Hendrick é exatamente isso aí. É o cara que ele chega num momento e ele começa a questionar as coisas dele, uhum. dá valor para algumas coisas que de repente ele não deveria dar valor, né? E desprezar algumas que ele deveria dar, né, ter mais consideração por elas. Então, é É, difícil falar do quanto ainda. É é, é, maravilhoso, eu amo. Eu vou dizer para ti, eu prefiro ele do que o piano, cara. Eu prefiro ele. então, é porque esse foi uma surpresa muito psicológica pra mim, pro Dinelli, É, mostrando a capacidade dele pra assustar a gente nessa parte, né? E no final, para esse conto, gente, é aquela frase do famoso vento nos salgueiros, né? Que eu recomendo, né? Que é por mais que eu tenho o toupeira, ele tem uma plaquinha na casa dele que muita gente não sabe disso, mas é daí que vem, por mais que seja humilde, não existe lugar como o nosso lar. E eu acho que essa seria a moral da história, né? Pra gente valorizar o que a gente tem, as pessoas que amam a gente, né, cara? é, assim, como eu disse, tu foi um pouquinho mais além, eu não queria entrar muito nesse detalhe, assim, mais ou menos deixar claro o que aconteceu, porque assim, ó, o final, toda a jornada dele, como eu disse, tu enxerga esse tipo de jornada em outros lugares, sabe? Uhum, Da sim, pessoa que queria. Filme, então, cara, tem adoidado de filme com sim. essa temática, assim, de pessoas que pegaram um determinado objeto, ficaram mais jovens, né? Ou mudaram de corpo com alguém, e aí. Mas volta de novo o que tu falou, é perfeito. O Dinelli, ele consegue transmitir uma sensação, para mim, pelo menos em mim, como eu disse, é uma sensação pouco. Sabe aquele que tem um momento ali que ele percebe que ele perdeu
alguma coisa que tem um vazio dentro dele. Sim. Eu senti isso aí, cara. Eu senti esse vazio dentro do negócio, cara. Eu senti como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Hum. Então, assim, ó, por isso que eu digo pra ti, a procura da felicidade, cara, a jornada da felicidade, ele é disparado entre os dois o meu favorito. Né? Foi o que Muito mais bom. mexeu com as minhas emoções, assim. E, pessoal, antes da gente encerrar falando dos contos, uma coisa que é legal, que eu gosto e não foi usado de maneira excessiva, não foi um fanservice. Nossos personagens do Feiticeiro Mestiço, alguns aparecem nos contos. Pois é, cara, pois é. Eu fiquei o tempo inteiro aqui me segurando, pensando, será que eu falo isso aí, cara? Eu deixo pro pessoal se surpreender, né? Não, Mas, vamos sim, falar, vamos falar. O pessoal tem que, vamos também dar um pouquinho, dar um osso pra dá um pouquinho. galera, né, Ah, cara? é isso aí. Não vamos Então, falar quem aparece em qual história, só sei que já mas tem um carinha aí que ele tem uma participação. Aliás, uma pequena crítica, já que a gente está ah, falando, bem, no piano ali de Schwarzenegger, né? aham. Ele deixou uma pontinha, porque assim, esse cara é malandro. O Dinelli é muito malandro. Eu já percebi isso aí. Sabe quando tu pensa que ele deixou uma ponta solta e esqueceu? Cara, isso ele tá planejando lá na frente, cara. Isso aí, tá entendendo? Com Ele certeza. tá Eu vamos planejando lá na frente. ver na Ele sequência alguma coisa deixou engatilhado o surpreendente. negócio, cara. Eu tô morrendo de curiosidade, mas assim, ó, a história toda, ela dá a entender que vai ter Aham. eu não sei se tu Sim. tá entendendo o que eu quero dizer. Uh, e nele aparece, né, um personagem muito interessante, que ele tem até tirando esse que eu falei, né, no meio, no ar aí, uma participação bem efetiva até, né? Sim. Eu não lembro agora a Nova Felicidade se eles só são citados ou se eles têm uma participação Tem também. participação. Não, tem. É tipo assim, é meio que tem a Eu participação, mas é não, em nome. eu acho que é. É. Agora, no piano, para quem tá com saudade, já leu, por exemplo, eu li o Feiticeiro Mestiço e não li mais nada. Cara, vai lá ler, então tu Isso, tá. vai rever velhos conhecidos, né, cara? É Uhum. bem legal. E pessoal, tentem falar com o Dinelli, porque ele ainda tem alguns desse aqui e vocês conseguem autografado, viu? Porque ele sempre manda com muito carinho pra galera, tá? Como isso aqui é uma coletânea, ele não tem mapa, tá? Ele tem os tracinhos aqui, né? Tal, mas cada conto tem uma arte escolhida pelo autor. Esse aqui é do nosso querido Thiago Braga, né? Cara, que esse aqui também é muito bom, tá? Esse aqui é muito bom, Jornada de Ambições, ele é muito bom. Na minha live com o Thiago a gente fala bastante desse aqui, né? É que para mim não tem. Eu associo muito o Thiago e o Ginelli, porque os dois entraram em contato comigo muito, muito próximo, assim, sabe, Uhum. cara? Mas o Thiago é outro cara, assim, que eu sou apaixonado pelo Então, livro dele, cara. Mas o depois Thiago eu ainda corro não, atrás daí. eu ainda não peguei o livro, eu tô esperando, porque parece que ele vai lançar meio que um boxezinho, alguma coisa assim, aí eu vou pegar. A gente tá. Vamos ver isso ainda. Mas vai ler, cara. É Mas é bom. isso aí. Pessoal, então é isso pra gente falar que a gente falou do Feiticeiro Mestiço, né? Do Tesouros Encantados. Merecem ser lidos, todas as obras merecem ser lidas, todo mundo tem o seu público, mas gente, Dinelli escreve muito bem, né? E a gente tem que incentivar os nossos autores nacionais, porque eles merecem ser reconhecidos, merecem não é só você ir lá e dar o coraçãozinho, o like. Cara, faz um comentário. O Felipe, que ele faz as artes, cara, teve vezes que eu achei que ele ia desistir, entendeu? Vamos ajudar a nossa galera, porque assim a gente nós promovemos assim a nossa cultura, né? A nossa arte. Certo, Portos? Mas é aí que tá, que eu falei pra ti, é a minha intenção, né? Uhum. Inclusive, tu falou sobre os ilustradores, assim, cara, eu aprendi a amar as ilustrações das capas, eu tenho aqui no meu catálogo todos Uhum. os livros, né, o nome, e tem ali, né, quem foi o ilustrador que fez, cara, que eu não lembro o nome de todo mundo, e é isso aí, cara, eu acho que não deve nada pro pessoal lá de fora, que são maravilhosos também, a gente Sim, né? Nós estamos exportando arte para fora. Os cara nos estúdios de animação lá fora que eles estão só usando o computador, então esquecendo como é que é as técnicas raiz, estão pegando gente do Brasil para fazer, cara. Nosso querido estúdio Split aqui tá formando artistas maravilhosos. o pessoal tá de parabéns, né, com certeza. Então, mas agora vamos pro nosso jogo? Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, o jogo, assim, quando a gente recebe a galera que nem o Portos, eu vou apresentar três títulos para ele e ele vai apresentar três títulos para mim na esperança da gente poder ler e depois discutir, certo? Eu vou começar. Esse aqui é um livro de um
companheiro, já esteve aqui no canal, na verdade foi a minha primeira live no YouTube, no momento a única mesmo, né? Que foi com o Rodrigo Bittencourt, que é o Tobias e a Lenda do Arqueiro de Ouro, tá? Cara, e esse aqui, como o Rogério, né, no Dinelli, cara, o Rodrigo, isso aqui é um projeto de paixão, tá? Ó, ele é um livro de alta fantasia, só que com temática de folclore nacional. Então o Tobias, ele mora num castelo, ele é um nobre, mas ele é de descendência indígena. O Tobias tem uma deficiência, então ele não é um guerreiro, ele se torna um arqueiro, um ranger, um guardião, né? Ele tem companheiros, todos os companheiros dele têm alguma característica que fizeram eles serem excluídos da cultura deles. Então a gente não tem, por exemplo, o Tobias que é mais indígena, a gente também tem outros personagens que são mais europeus, mais vikings, mas nesse mundo, gente, com monstros do nosso folclore, além de outros monstros de fantasia que nós estamos acostumados. O Tobias, quando ele encontra os colegas dele, sabe, Portos? Ele tem até um salto de tempo que eu comentei com o Rodrigo. Falei, Rodrigo, talvez você devesse explorar esse salto de tempo, né? Porque é aquele found family, né? Família encontrada. Ele é um rejeitado, ele encontra outros como eles e eles vão para aventura. E quando ele volta, ele já é uma pessoa mais segura, tal. E o Tobias, ele é uma pessoa que ele usa inteligência, né? É, ele é extremamente, ele calcula as probabilidades das ações para os amigos, da ele e tal. Aqui a gente tem aquela coisa da jornada do herói, que o destino ajuda, sabe? Em alguns momentos, bem claramente. Mas não deixa de ser, cara. Olha, o Tobias foi uma experiência excelente e tem, ó, artes incríveis. Dá uma olhada, Portos. Mapa. Você imagina aqui um mundo medieval na floresta amazônica, sabe? É, E como o Dinelli, cara, os livros do Dinelli, nós temos artes dos personagens, tá? Pra, pra ilustrar tal. Mas, cara, olha aqui, ó. Essas artes são do Rodrigo, cara. Olha É, isso, tá? né? Eu Então, gosto de arte assim, cara, às vezes quando elas não são coloridas, sabe? Assim, sim. eu acho que Então, dá ó, um nós temos charme. aqui, ó, o Tobias e os colegas dele, ó. Se é no final do livro, No final do livro, né? Certo? E temos uma criatura aqui do folclore nacional que é a primeira vez que eu vejo ela num livro, que a arte está incrível. Que é aqui, ó, eu vou tapar aqui para não dar o spoiler do outro personagem, que é o Mapiguari. ah, tá, tô ligado, sim. Peguei. Então, e temos outras criaturas do nosso folclore que ficam fantásticas. Esse é um trabalho de muito carinho do Rodrigo, ele tem descendência na família dele indígena, né? Cara, o Tobias e a Lenda do Arqueiro de Ouro, pra mim, junto com o Feiticeiro Mestiço, eles são livros que têm que ser conhecidos e divulgados, tá? Nós temos aqui, ó, nosso Falcão Brasileiro, nosso Lobo Guará e aqui o Tobias, ó. Pô, que imagem linda essa aí, cara. Capa muito bonita. Então, foi ele que fez. É que eu, cara, eu sou daquela geração que comprava a revista do Conan, então é estranho, mas eu prefiro em preto e branco. Pois é, foi o que eu disse, dá um charme diferente, né? Dá um charme completamente diferente. Então, gente, ó, Tobias e a Lenda do Arqueiro de Ouro, do Rodrigo Bittencourt. Vocês acham ele na Amazon? Peguem com o Rodrigo, tá? Que ele manda para vocês brindes fantásticos, numa caixinha. Cara, eu gosto muito desse livro, já reli ele já. Vou marcar uma live com o Rodrigo, porque o Rodrigo é autor de guerrilha, cara. Ele vai em evento, em escola, promovendo o livro dele, conhecendo a galera, divulgando. Então, é isso, Portos. Minha primeira recomendação para você é o Tobias, a Lenda do Arqueiro de Ouro. Tá anotado, cara, anotadérrimo. Olha só, antes assim de iniciar, né, que tu tá, Aham. cara, eu te falei, né, já tinha tido a oportunidade de conversar contigo, falei que eu, a primeira vez que tentei ler a fantasia nacional foi com Afonso Solano, eu Uhum. não gostei. Olha, Afonso Solano, cara, o cara escreve Pô, bem pra caramba, eu não cara. gostei, porque era um preconceito meu mesmo. Aham. Então, a partir do momento que isso se quebrou, cara, eu descobri coisas muito boas. Então, assim, eu acho que realmente o pessoal tem que dar chance para esses livros que nós vamos apresentar, além do Ginelli, cara. Esse é um livro que, pela forma que tu falou, é maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso, cara, maravilhoso.
Bom, a minha indicação, cara, vamos ver se eu consigo colocar direitinho aqui para a galera poder ver, é O o início do livro fim. O Início do Fim, tá? Do Carlos Felipe de Mama, a saga Bardíacos, tá? Certo. Esse livro aqui, cara, ele deveria ser também, assim como a gente falou do livro do Snell, mais ter mais visibilidade no cenário nacional. Cara, eu não conhecia esse título. Eu gostei muito dessa arte. Ele é para jovem adultos ou só os personagens que são jovens mesmo? Não, cara, assim, eu diria que o livro dele é um pouco para jovem adulto, tá? Ele tem uma pegada muito parecida com o livro do Senhor dos Anéis. Eu não queria dizer isso aí porque dá a sensação que ele fez uma cópia, entende? O pessoal, mas eu tô falando assim da sensação que tu lê. Eu tô falando Ah, da sim. sensação que tu lê, Uhum. entende? Ele acompanha a história, cara, do menino, tá? Que é o Enon, que ele Uhum. vive numa cidadezinha, tá? Vocês me perdoem, não vou lembrar de todos os detalhes, não tem como. E ele sonha com uma coisa bem diferente do que a maioria sonha. Em vez de ele sonhar em ser um guerreiro, em sonhar em fazer grandes coisas, ele sonha em sair pelo mundo e escrever o livro sobre os caras Ah, que... ele quer ser um cronista. Exatamente. Então ele pega, né, no dia do aniversário dele, né, ele pega e vaza pro mundo, né, cara? Pega umas coisinhas e vaza pro mundo. E Uhum. aí ele acaba encontrando, né, um casal, não vou dizer do que, né, acaba encontrando um casal que recebe ele. E esse casal, quando tu pensa que a história vai para ali, encaminha ele, né, vai encontrar um mago. Aí tem semelhanças, né? Semelhanças, mas eu quero que entenda que não é nem de perto uma cópia do. Já começa que o protagonista, né, tá fazendo uma coisa totalmente diferente. Uhum. E, cara, quando ele vê, ele tá metido numa coisa absurda que remonta muitos e muitos anos atrás, né, de um acontecimento que quase devastou todo o mundo. E esse negócio tá vindo à tona e ele, de bobeira, por assim dizer, acaba caindo ali no meio. Caiu Então, de assim, gaiato. caindo de gaiato. Então, tu vai acompanhar a história do cara, que ele não é, em momento algum, o herói da história, tá? Mas a história também ela não é contada exatamente do ponto de vista dele, se não é tipo como se fosse ele contando Ah, exatamente a não é em história, primeira pessoa. mas tem momentos em que o Carlos pega e faz ele escrevendo, entende? Tu pega Ah, são as as crônicas dele, o anotações dele, relato. Ah, legal, legal, exatamente. isso É é aí legal. sim entra o ponto de vista dele da história, entende? Uhum. Não é a história ela se desenvolve, né? Normalmente, mas o ponto de vista dele entra de vez em quando. Então, assim, ó, uma história que eu recomendo para quem está sentindo uma falta de uma fantasia épica. Quem gosta de livros, como diria assim, mais, mais estilo assim, O Senhor dos Anéis, né? Que tem um Alta personagem. fantasia. É Mas, alta fantasia, mas, exatamente. Eu recomendo demais. Já tem o segundo livro, pô. tá? Eu não quis pegar ele para te mostrar, porque daí eu não sei se podia, né? Mas já tem o Uhum. segundo livro lançado. O Carlos é um cara que escreve direto, assim, ele não fica parado, sabe? Eu tenho alguns livros aqui na minha estante, infelizmente, que por forças maiores, evidentemente, os autores não conseguem dar seguimento. Então, assim, ó, cara, se tu quer ler um livro bom, com personagens bons, o Mago é muito bom, o Palatino é muito bom, né? Que eu esqueci o nome dele agora, mas vamos dizer que ele seria o principal. O Enon nem é tanto o principal assim da história, né? Uhum. Ele Ele tá fica perto, relatando, né? Ele vive. ele fica perto dos caras que fazem a história acontecer. Então, Beleza. cara, é muito bom o livro, tá? Minha primeira Muito, recomendação é o Início do Fim, do Carlos Felipe de Mama. É, muito não sei se bem. eu pronunciei correto o nome dele, não. Bom, agora é minha vez. Ó, esse aqui, gente, é um projeto de paixão. Eu descobri esse livro por acidente. Me tornei muito amigo do autor, né? Que é o primeiro de uma série. Que tem muitas coisas legais vindo por aí, tá? Que é o Marvin Green, do Armando Ribas Neto, tá? Tem aqui a resenha no canal, tem uma resenha especial com o Armando veio e fez comigo, com a Alessandra, do Leituras da Alessandra, a gente fazendo a resenha com muito carinho sobre esse livro, tá? Você olha aqui e fala, poxa, parece o Harry, né? E o Armando, ele se inspirou, após Harry Potter, em escrever um personagem dele, que é o Marvin Green, que é um garoto em um mundo de magia. E ele descobre que ele tem uma descendência e aí ele entra naquela jornada para descobrir sobre o passado dele, para descobrir por que, que a magia no mundo se tornou restrita. É... Cara, este livro aqui tem pistas em toda a capa, todas as artes vão sair no Brasil, tá? Artes feita pelo Apolar, que é o cara que fez as artes comemorativas do Harry Potter, do Animais Fantásticos, do Pequeno Príncipe,
tá? Hoje mesmo o Armando fez um post com o Marvin na nova arte, sabe? Então, gente, esse livro, ele é um livro gostoso para toda a família e o ritmo dele não é maçante. O Marvin mantém a inocência dele e nós temos personagens aqui como Solomon, que eu falo, o Solomon é o coadjuvante mais protagonista que existe, porque ele rouba a cena, tá? E quem rouba a cena mais do que o Solomon é o Boris, que é esse gatinho preto aqui. Ah, Então, cara, eu queria te recomendar aqui o Marvin Green. Ele tá no terceiro livro, acabou de lançar o terceiro. É, esse aqui é a edição da Vitrola. A edição que vai sair pelo Armando com a nova capa vai ser independente dele, mas eles ainda vão continuar com a Vitrola. Cara, Dona Tânia acabou de ler esse aqui, logo vai sair a resenha dela. E é isso. O Marvin, ele é uma aventura surpreendente e agradável para você ler sem, sabe, sem compromisso e que te carrega de uma forma muito gostosa. é Essa, meio, pelo que eu falo, eu gosto muito da sensação que os livros trazem. Do jeito que você está falando, é exatamente o que o Harry Potter fez. Claro, né? Como eu disse, evidentemente que ele não fez uma cópia, mas aquela sensação, pô, de tu ler uma coisa que vai acontecendo e vai te envolvendo, né? Bom, gostei, cara. sim, sim, sim. É muito gostoso, galera. Se quiserem mais detalhes, dá uma olhada no papo, com os dois papos que eu tive com o Armando. E logo vamos ter mais novidades sobre o Marvin exclusivas aqui no canal. Mas é isso, Portos. É esse que eu queria te recomendar, tá? Pra... Anotado. Cara, uma coisa para deixar, É, eu vou pensando nas coisas, vai. Cara, pessoal, peguem e sigam os autores, né, no Instagram deles, ou de repente no Facebook, onde eles tiverem rede social. Cara, o cara descobre coisas interessantes, além de sim, contato, né, com sim. eles. Tu fica por dentro, O, vai estar saindo novas obras, né? uhum. O É importante. Armando, ele é muito conhecido no Sul, né? Tanto que ele inaugurou esse ano uma casa, que é a Casa Marvin Green. Ele fez uma casa temática com café e com espaço de biblioteca para crianças, para idosos, para ir lá em Santa Maria, né? Santa, Santa é, Maria. E se você passeia por Santa Maria, os prédios que você vê aqui no livro são referências de Santa Maria. Então é como se você estivesse entrando na cidade do Marvin. não, então tá, já vou falar com ele, vou dar um jeito de ir lá, porque eu sou aqui do Sul também, então para mim é uma Então, cara, facinha, manda né? um direct pra ele que ele te responde. A Casa Marvin Green tem vários posts Que aqui no meu legal, cara. canal, gente. Ele faz, cara, ele plantou árvores para confeccionar varinhas exclusivas que estão à disposição lá na casa. Que ideia maravilhosa, cara. Pô, é isso que eu Uhum. falo, velho. Que trilha, mano. Pô, E gostei ele vai muito disso. estar, vocês vão ter um evento em Gramado logo, né? É, Então, ele isso. tá tentando ver se consegue organizar alguma coisa do Marvin lá. Legal. Então, Legal. Vamos lá então, cara. Vamos para minha segunda, então, uhum. indicação, tá? Que é um livro do. Deus, cara, eu já vi diversas vezes esse livro assim, eu nunca peguei ele com esse minotauro na capa sobre É, deuses e seres The rastejantes. Festejante, a balada de Gundrum. Cara, ele é um livro. Como é que eu posso dizer? Sabe? Eu sou muito fã de quase todos os livros que eu leio, porque eu dou muita sorte de pegar só livro bom. Realmente, tem que Que estar sorte, que bom que cai muita na, sorte, na... cara. Muito difícil eu pegar livro ruim. Esse livro aqui, ele já começa assim, ó, ele é, eu sei que virou muita modinha falar assim, é parecido com uma jornada de RPG. Ele não é como se estivesse jogando um RPG, mas ele tem, sabe, aquela criatividade que geralmente os jogadores de RPG têm, né, que dali sai boas ideias, tá nesse livro aqui, cara. O Gundrum é esse minotauro aqui, que ele é um bicho bem diferentão, ele é laranja, a pele dele é alaranjada, ele não tem pelo, e Uhum. o cara é um bruxo, para começar, ou seja, ele tem tudo para ser rejeitado por todo mundo, né? E ele vive numa aldeia onde o pessoal procura ele quando precisa e despreza ele no resto dos momentos, assim, né? Então, aí começa a aparecer, cara, uns seres, sabe, que eles começam, tipo, uns vermes, eles assim, entrando na pele de alguns personagens, e aí ele começa, né, ficar sem saber o que fazer e vai atrás para descobrir o que está acontecendo. Nesse meio do caminho, ele encontra alguns personagens interessantes, que nem essa mulher aqui, que ela é uma orc, tá? E ela tem um javali gigante, que eu esqueci o nome dele agora, tá? Que é muito legal, muito interessante mesmo a forma como ele criou essa personagem. E tem um personagem, cara, que ele é um licantropo, tá ligado? Então ele
ele acaba aparecendo também no livro. Que eu vou te mostrar que assim umas. Esse livro ele é volume único? Não, eu já vou te explicar. Já vai, eu estou meio perdido aqui porque. É um homem tatu? É, exatamente. Ó, Aí, que aqui, ó. legal, cara. Isso é uma coisa que eu não Ali, ó. esperava. Ah, um homem-leão. Tá. Cara, e aí eles vão, né, para um determinado lugar lá onde tem um ser que ele é adorado como um deus, Uhum. tá? Ele é adorado como um deus, então por isso ele é sobre deuses e seres rastejantes, tá ligado? Os bichinhos Ah, entendi. que ficam dominando as pessoas. Cara, ele é bem diferente esse livro. Ele realmente, a história em si, os personagens em si, eles são. Eles beiram aquilo que nós estávamos conversando da originalidade. É bem original Ah, mesmo. legal. Para quem está procurando um livro diferente, repleto de uma coisa meio sombria, por assim dizer. Mais um E Dark Fantasy, né? cara, eu acho que não chega a entrar ali. Eu considero Dark Fantasy quando o bicho pega mesmo, né? Ele dá para ser lido por Eu qualquer um. considero Dark Fantasy o que o Caldela faz, né? Principalmente no Gunner. Ele começa em Tormenta, mas em Gunner ele desbarata o negócio. Ele chuta o pau e vai embora. Ele é um É, sádico! Um sádico! ele é um pouco mais leve. Ele é um pouco mais leve, Ah, assim, mas ainda tem muita coisa da história. cara, Stephen King é mais leve que o Caldela. É verdade. É verdade. O Caldela é, como os caras dizem, ele é sádico. Sádico! Mas eu adoro, né, cara? O É. Caldela é perfeito. Então, assim, ó, Tem, pra ti, a dica, se tu tá uh, querendo, cara, um livro que vai te tirar da mesmice, assim, ó, que tu vai começar a ler e dizer, pô, mas realmente tem elementos bem diferentes, a história vai para um ponto que não é comum, eu recomendo, tá? então, como O eu te Piazza perguntei, Merigli. ele não é volume único, mas Não, não, ele tá uma saga em andamento ou já fechou? não, assim, ó, ele é um, sabe que o livro, tipo assim, ele termina o Uhum, arco, esse arco, e tem outro. E aí o uhum. outro é justamente um personagem principal, ele muda. Apesar que aparecem os personagens daqui, ele tem uma continuação. Eu costumo dizer isso, eu falei muito do livro do Thiago Braga. É a mesma história, mas é outra história. Entende? É a mesma Beleza, história, mas é gostei, outra história. gostei, gostei. Então, tipo assim, ó, o personagem principal, ele é um daqueles leão ali, que ele tem o nome da raça que eu esqueci agora, já Uhum. é outro personagem, ele Ele, começa uma ele outra me lembra jornada. o Leo Man, que era Super Tipo, Sentai. cara, ele tá indo na jornada dele e ele esbarra nessa jornada aqui Uhum. do Minotauro Bruxo, entende? Aí as histórias se encontram. Então, sim, Legal. não é um livro único, mas tu pode ler ele como livro único, tá? Ah, Eu fechou, não fechou. aconselharia, esse segundo livro eu não aconselharia, porque de repente ficaria meio estranho, justamente por. Eu ia perder um pouco É, tá, ia ficar mas desconexo, o mas primeiro beleza. livro, sim. Tu pode ler tranquilo que Legal. tá de boa. Bom, agora, gente, o meu terceiro livro não é um livro nacional, tá? Mas eu não podia deixar de apresentar para você, né? Que é O Fragmento de Cristal, do Salvatore, que é um dos autores favoritos de Ginelli, que inspirou ele, tá? Esse aqui, gente, é o volume 4, lançado no Brasil pela Jambo, traduzido por nossa querida Karine Ribeiro, madrinha do nosso canal. É, e, gente, se vocês forem ver, tem uma resenha única deles. Pro aniversário do canal, eu trouxe a Karine e a gente falou dos 12 livros que ela traduziu, né? Um por um, sem dar spoiler, foi muito gostoso. Então, o Fragmento de Cristal, volume 4, eu queria te apresentar por quê? Porque, na verdade, ele foi o primeiro livro do Drizzt. Saiu essa trilogia, deu tão certo, falaram para o autor, escreve uma origem. E quando foram relançar, aí relançaram cronologicamente. Mas, para você ver a evolução do autor, o Fragmento de Cristal. Cara, esses livros, quando você lê, você vai ver o que influenciou de Nelly, porque são aventuras bem Indiana Jones, né? Falam de preconceito, de pontos de vista, de abuso de poder, de ambição, né? Aqui nós somos apresentados ao o Ranger mais famoso do mundo de Forgotten Realms, tá? Que é o mundo onde se passa aquele filme do D&D, tá? Que é o Drizzt Do'Urden, que é um Ranger elfo sombrio, um Droll, que é um elfo negro, que a raça dele é maligna. Ele não. Ele falou: eu vou ser bonzinho, vou embora daqui e vou morar lá no fim do mundo, onde tem preconceito comigo, mas pelo menos os caras não querem me queimar na fogueira o tempo todo. E aqui, neste livro, ele tem amizade com
O anão quase mais anão que eu conheço, ele só perde para um outro, que é o Bruenor Martelo de Batalha, líder do clã Martelo de Batalha, que perdeu a terra quando era jovem, vive enchendo o saco do Drizzt para ir procurar a terra perdida dele, né? Nós também conhecemos Regis, que é um Halfling malandro, que já aprontou muito na vida e está no fim do mundo porque já aprontou muito na vida. Somos apresentados a filha dele, a Catti-Brie, do Bruenor, que é uma humana, que é adotada por ele. E nós temos aqui, né, o Drizzt, o Bruenor, aqui. E aqui nós temos o Wulfgar, filho de Beornegar, que originalmente, que ele é muito parecido com o Thor, vocês podem ver, é claramente inspirado no Thor. Originalmente, em Portos, o Wulfgar era o protagonista e o Drizzt era um sidekick, um ajudante. Enquanto estava desenvolvendo, ele cresceu que nem o Pigorn cresceu. E ele se tornou esse titã que ele é da literatura de fantasia, mais de quase 50 livros, né? E, cara, esta aventura, o Fragmento de Cristal, é muito gostoso. Ele é o primeiro de uma trilogia. Gente, o Salvatore, ele escreve, ele é o cara da ação. Então, as tramas dele não são os vilões que são vilões, tem pontos fortes, tem pontos fracos, mas as cenas de ação são como se fosse um filme. Ele fala de preconceito em muitos níveis e é muito gostoso, viu, gente? O Fragmento de Cristal. Eu recomendo ele pra galera também, viu, Portos? O que tu tá fazendo é judiar de mim, né? Porque, É. porque haja dinheiro para tudo isso. Cara, esses livros eu já vi eles no site do Moro. Eu quero eles, pai. Eu acho essas capas lindas, 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 lindas. Eu não li esse livro ainda, esse eu não li ainda. Uhum. E eu sei que é bom exatamente por causa disso. Né? Não tem quem vá fazer uma resenha ou falar desse livro aí que não fale bem dele, cara. Olha que maravilha, cara. Então, e aqui, gente, o que eu gosto são as interações entre os nossos protagonistas. Eles têm uma side quests aqui, Portos, que é bem aventura de RPG. Certo? Uhum. Eles vão lutar até o covil de uma criatura que eles entram lá, que dois covis, tá? Eles vão em dois covis diferentes. Em um deles é tipo assim, o cara chega e taca o negócio e fala, porque, ó, mestre, eu vou morrer, eu vou fazer isso, e o cara tira um 20, entendeu? Aí o mestre fala, porra, ganhou, sabe? Cara, é muito bom. Sabe, Tá. sabe por que, que eu sou da época em que a gente pegava os livros-jogo, sabe? Aqueles livros-jogo, assim, e eu tinha pouco acesso a isso, mas tinha algum Tinha, acesso. tinha. E tu falando isso aí, parece que eu tô dentro de uma aventura daquelas, sabe? Entrando dentro de um calabouço, ou dentro de uma caverna comprida, com. Sim. Sabe? Então, eu recomendo pra você por quê? Porque aqui você vai ver onde o Dinelli se inspirou e como ele seguiu o próprio caminho dele. Não dá pra mim, pra falar no Brasil do Drizzt, sem eu falar do Dinelli, né? E sem agradecer nossa querida Karine Ribeiro, porque ela é a mãe do Drizzt no Brasil, cara. Já deixo também meu agradecimento aí pra ela. Porque, Então, se vocês quiserem ver com mais detalhes, gente, vai lá. É o segundo bate-papo que eu tenho com a Karine. A gente fala do primeiro ao 12º, que é os que estão no momento disponíveis no Brasil, tá? Em detalhes, mas sem dar spoiler. Eu espero que vocês gostem. E é isso, Portos. Esse foi meu último. vamos lá então, vamos pro meu terceiro aqui. Vamos lá. Agora sim. Uhum. Não deixei por último, na verdade eu só coloquei eles ali e acabou caindo nessa ordem, tá? Uhum. Esse livrinho aqui, ó. Tá vendo aí? Ó? Cara, eu nunca ouvi falar desse livro. Me fala aí. A Queda de Henceforth. Cara, esse livro já não é para qualquer um. Isso sim é uma Dark Fantasy. Esse é visceral, esse livro te deixa assim, do início ao fim dele, faz já. E começa a leitura. E vai. Tá? Conta a história do Hence, tá? Ele é um mercenário aposentado, um guerreiro, né? Um cara que ele participou de muitas batalhas. Ele é um cara altamente amargurado por tudo que aconteceu na vida dele. Aí tu vai dizer, é o padrãozinho, É né? o Daquela história. padrãozinho, é. É o padrãozinho. Mas, cara, aí nós vamos entrar na. Começar a falar do Shelley. A escrita, cara, do autor. Eu não sei, de verdade, já falei com ele, mas não sei o que significa o D. Eu realmente não sei. É um rapaz, eu não sei o que significa o D. Não consegui descobrir. Eu sei que o sobrenome dele é Hoff, tá? Uhum. De Hoff. Ele tá na dele, ele vive bebendo, né? Ele vive na sarjeta.
né, corroído pelos pecados dele, e Uhum. ele acaba encontrando uma moça que está passando por uma determinada dificuldade e ele ajuda ela. Só que essa moça ela está envolvida com uma coisa muito maior, né, com questões que têm a ver mais com pessoas poderosas, com reis, imperadores, e a história não deixa muito bem claro ele, assim, o que é até lá pelo meio. E ele também conhece um rapaz que também é um guerreiro muito habilidoso, né, no meio da jornada, Uhum. e os dois acabam se tornando quase como mentor e o discípulo, né? Mas não daquela forma, tipo assim, que você dá, tu me ensina. Não, eles vão no meio do caminho, que o bicho vai pegando, ele vai dando dicas pro outro, como o outro deve se comportar. Só que esse outro, infelizmente, eu peço desculpas de novo, eu não lembro dos nomes, mas eu até falei pro Thiago, eu vi o vídeo de vocês e ele se embananou no nome dos personagens. Ah, cara, se tu não esquece o teu livro, Então, tá tudo bem, tu esqueceu cara, o o teu Thiago livro. esquece os livros, o pessoal mesmo tirou sarro, porra, cara, você esquece, como é que eu vou lembrar? Então, assim, cara, Uhum. eles acabam encontrando um vilão que é totalmente inesperado. Uhum. Tu não espera que aquele cara vai ser o que está por trás de todos os problemas ali, assim. E, cara, se eu falar um pouquinho mais, eu vou dar spoiler, mas assim, é um livro pesado. O autor, ele usa muitos palavrões, cenas de violência. O Heinz Cotto, no caso, o Heinz, ele é um cara desbocado. Sabe aquele tipo de cara, assim, que ele tá de mau humor e deixa bem claro para todo mundo que ele tá de mau humor. Ele não é um spoiler, entende? Mas assim, não espere dele o arco daquele cara que acaba encontrando uma, uma razão para melhorar, uma razão para modificar a forma como ele é. Então, cara, vai de cabeça assim, esperando. Eu já falo isso porque é bom falar isso, Ele é, tipo assim, esperando uma é- porrada, cara. ele é o John McClane, o cara errado no lugar errado, mas alguém tem que fazer yippee né? Exatamente, alguém tem que fazer. E se eu não Alguém me tem que engano, fazer. é isso aí. Então, tipo assim, mas esse livro eu deixo bem claro, né? Uhum. Tu, tranquilo, mas se alguém um pouco mais jovem, né, se interessar e querer ir atrás, eu não deixaria um filho ou uma filha ler Tá. assim de boa, sabe? Sem dar o pai dar uma supervisionada, né? Sem o Muito pai bem. dar uma É super. legal. É legal Ele é bem pesado. a gente avisar, porque hoje em dia a gente tem até livros que estão classificados errados, né? E os pais acabam se surpreendendo quando os filhos pegam, né? Mas por que eu escolhi ele, cara? Porque assim como nós apresentamos aqui assim, né? E tu viu que eu escolhi só nacional, né? Eu até pensei em falar de algum internacional, mas como o Fantástico Nacional tá na jogada, né? Vamos prestigiar o Uhum. pessoal. A gente apresentou livros para todas as idades. E até para pessoas, tipo esse do que tu falou aí do Tobias, né? Ele me parece um ótimo livro de uma criança ali, assim, você leu Ah, com a partir certeza, dos cara. Com 10, 9 anos certeza, começar a com ler, certeza. né? E tem um Para plot twist iniciar. muito legal também. E esse do Cotton, eu já diria o seguinte, assim, se o pessoal tem uma certa idade, de repente, tipo, eu leio tranquilo, tu lê tranquilo um livro mais enquanto, assim, né? Mas o pessoal que não está acostumado, de repente, vai começar a ler e vai enojar, Ah, não vai. eu Esse livro é mesmo. uma porta de entrada para o pessoal mais maduro, É, que quer uma coisa mais realista, né? eu tenho essa. Porque nem a pessoa, eu quero começar a ler sobre fantasia, sobre RPG. Cara, eu recomendo, por exemplo, Feiticeiro Mestiço. Se você quer uma coisa um pouquinho mais específica, eu falo, é, Tormenta, né? Eu gosto de Tormenta, então eu falo, É pega, maravilhoso. lê o Joia da Alma, ou agora que saiu também a, o Dado Selvagem, gente, logo logo tem resenha, entrevista com a Kali aqui. E aí a gente vai ter também o Torres de Willa, que é um outro que é infanto juvenil também, para Tormenta. Eu indico esse, mas a pessoa fala: "Não, cara, eu conheço, mas eu queria alguma coisa que virasse a minha cabeça". Eu falei: "Vai ler os livros do Caldela". Os É. Caldela te passa uma rasteira e quando você passou a rasteira ele te arrasta, te joga num poço e fala: "Passe, passe o creme". Mas aí também não tá judiando do pessoal, né, cara? Aí o cara vai ter que voltar, porque vai dar um nó. Eu tive o primeiro livro dele, que daí eu li a primeira trilogia do. Da Eu li Tormenta. a primeira, né? Da Tormenta. O primeiro livro eu li acho que uns 3, 4 capítulos, voltei e comecei a ler de novo. Porque eu me perdi. Porque eu tava acostumado com uma escrita, que nem diz, uma escrita Cara, mais todo mundo, tranquila, né, cara? todo mundo, eu conheci Tormenta por Holy Avenger. O mangá nacional mais bem sucedido da história. Mas é um mangá, uma aventura. Vai sair um romance. Aí eu peguei o romance.
Meu Deus, o que esse homem está fazendo comigo? Mas é isso aí, cara. É Então, ótimo, maravilhoso. aham. Bom, mas, Portos, eu acho que é isso, cara. Eu vou dar uma olhada nos livros que você recomendou. Espero que você dê uma olhada também nos meus, né? Com E, certeza. e esse, galera, esse foi um papo muito legal, né? Do Fantástico, o Portos do Fantástico Nacional. E espero que a gente receba o Portos aqui de novo para a gente fazer mais alguns bate-papos, né? Quem sabe trazer uns autores, né, Portos? Cara, isso seria muito legal, Ah, cara. então. Eu acho que precisa ter quase. Esses dias eu tava pensando nisso, né? Só para compartilhar com todo mundo. Quase como um podcast, sabe? Assim, ó. Uhum, Só que com autores. Autores sim. nacionais, assim. Cara, dá muito É, conteúdo, cara. eu, eu, Bah, eu falei pro Dinelli que eu ia estar gravando com você. Hoje ele foi ao vivo. Eu falei, não, cara, a gente vai gravar depois, né? Você dá uma olhada, né? Mas eu concordo plenamente com você. A gente tem muitas pessoas que precisam contar as histórias dela, não só as histórias que elas escreveram, as histórias deles como autores, né? Porque às vezes você olha o livro, não, você não entende, mas quando você conhece o autor, você vê a visão do autor, você compra o autor e aí verdade, vem um livro, né? verdade, verdade. Então, Os autores que eu tenho mais contato, né, para não prolongar muito, os autores que eu tenho mais contato, tu tá coberto de razão, cara. Tu enxerga a essência deles nas histórias que eles contam, né, cara? É bem é, e, interessante. e às vezes, pessoal, a interação que você tem com o autor de incentivar, de falar eu gostei da sua obra, eu gostei desse personagem, porque ninguém fica rico escrevendo livro, certo? É muito raro. E a gente tem situações que, não querendo aprofundar muito, mas muitos autores passaram por problemas, sofreram golpes de pessoas prometendo, ou editoras que faliram. Então a pessoa às vezes tem uma história fantástica, mas ela está prestes a desistir porque ela não tem o suporte. Então não é só o coraçãozinho, não é só o like. Cara, fala, ó, eu gostei, me conta um pouquinho. Da onde saiu? Porque a capa é assim, entendeu? Ou mesmo quando você não gosta da capa, mas a história é boa. Eu tô falando com você, Fran. Eu tô falando com você. A daga na sua capa é feia. Então, mas é isso, né, Portos? Eu acho que é uma forma muito boa da gente encerrar falando isso, né? Não compre só o livro, compre o autor, né? Valorize a pessoa, né? E como é tradição na Toca do Aventureiro, Portos, você, para encerrar, eu peço para você deixar uma mensagem para o universo. Ah, uma mensagem para o universo, É, uma mensagem. Essa eu não estava esperando. Cara, o que eu vou dizer? Leiam muito, e quanto mais, né, ler, mais sábio, mais capazes de entender o mundo à volta, né? Que é o que acontece muito comigo, né? Através da leitura eu consigo entender até algumas coisas a respeito de mim mesmo, né? E de uhum, preferência, leiam autores nacionais, né? De editoras que publicam nacionais. Vão dar essa moral aí, né? Que o pessoal não vão se arrepender, eu garanto isso. isso É isso. mesmo. Então, pessoal, é isso. Essa foi uma resenha especial com o Fantástico Nacional, com o nosso querido Portos, né? Para a gente falar um pouquinho do Dinelli. No futuro, se possível, a gente vai trazer outros títulos aqui para vocês. E sigam o Portos. Se, pesquisem sobre o feiticeiro mestiço. Deem uma olhada lá na arte do Felipe também, tá? Para vocês verem como é legal isso. E é isso, galera. Portos, muito obrigado por participar Eu da que Toca do agradeço o convite. Aventureiro. Espero que você dê uma olhada nos títulos. Eu vou dar uma olhada nos seus. E é isso, galera. Eu sou o Marcos. Esse é o Portos. E um por todos e todos por um. Até a Aí, próxima. até a próxima. Um abraço.